Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A reforma política foi tema de debate em uma sessão plenária que reuniu parlamentares e especialistas. Os senadores devem votar na próxima semana diversos projetos que mudam as regras eleitorais. Além de parlamentares, participaram da sessão o cientista político Murilo Aragão, o representante da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre os convidados, um consenso. São necessárias novas regras para o financiamento de campanhas eleitorais. Sem definir se será público ou privado, a essência do debate deve se concentrar no teto de despesas e no teto de doações. Em se fazendo essas duas coisas, quebramos a espinha dorsal do abuso de poder econômico nas eleições. Não quero saber qual é o limite de gasto dos senhores. Quero saber o seguinte, qual é o limite de gasto para a empresa JBS? Quanto é que a OAS pode dar? O grupo pode dar, pode doar. Hoje não tem limite. Então, se disser assim, escuta, qualquer grupo econômico, em qualquer lugar, somando tudo, pode doar apenas 2 milhões de reais. Pronto, 2 milhões. Não sei que número, a gente tem que discutir. Concordo que precisamos discutir limites. O ministro Toffoli tem falado disso enfaticamente. Mas temos que discutir um outro tema que não pode ser olvidado, que é o custo da campanha. Mas para discutir isso, obviamente, nós temos que saber qual é o sistema eleitoral vigente. Tem vários aspectos, mas a influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. Nós teríamos que montar um modelo eleitoral diferenciado a partir do fim do financiamento de pessoas jurídicas de campanha eleitoral, que é a base de toda a corrupção do nosso processo, sem a menor sombra de dúvida. O ministro Gilmar Mendes lembrou que o Supremo tem sido provocado a opinar sobre temas da reforma política, mas ressaltou que o assunto deve ser tratado pelo Congresso Nacional. A reforma é urgente. Ela precisa ser feita. Mas eu estou longe de acreditar que ela deva ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, se comprometeu a agilizar a votação de 10 propostas legislativas sobre o tema da reforma política, que estão prontas para entrar na pauta do plenário. Elas dizem respeito ao modelo de financiamento, à proibição de coligações proporcionais, a obrigatoriedade do voto, reeleição e desincompatibilização, entre outros temas. Nós pretendemos pautá-las o mais rapidamente possível para que a reforma política, ainda que fatiada, melhor dizendo, se torne uma realidade. Senadores e deputados devem se reunir ainda hoje em sessão conjunta do Congresso para decidir sobre vetos presidenciais. As informações com o repórter Tiago Tibúrcio. Boa noite, Tiago. Boa noite, Hermes. Deputados e senadores podem analisar 4 vetos presidenciais a projetos de leis aprovados aqui pelo Congresso. Um deles reduz para 6% a alíquota de contribuição previdenciária para o INSS de empregadores domésticos e empregados domésticos. Com a medida, o governo deixaria de arrecadar 600 milhões de reais por ano. E na justificativa do veto, a presidente da República, Dilma Rousseff, diz que a medida não combina com o momento econômico atual. Também estão na pauta vetos sobre o uso de ônibus apreendidos para o transporte escolar em municípios. Também sobre a jornada de trabalho dos psicólogos e sobre a remissão de créditos decorrentes a redução de créditos decorrentes de incentivos fiscais. Todos os vetos trancam a pauta do Congresso e para derrubar um deles será necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas, ou seja, 257 deputados federais e 41 senadores. Os parlamentares também podem votar um projeto de resolução que muda as regras de análise dos vetos presidenciais. Se aprovada, daqui para frente, os vetos serão votados em uma cédula eletrônica, onde estará contida toda a lista de vetos. Esses vetos só poderão ser analisados individualmente se houver pedido de partido ou bloco que tenha pelo menos 5 deputados federais ou 3 senadores. E, no máximo, 4 vetos poderão ser destacados por sessão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago.
E a votação do orçamento de 2015, que seria feita hoje na sessão do Congresso, foi adiada. O relator da matéria decidiu estender o prazo até sexta-feira para que os novos parlamentares apresentem emendas. Se até amanhã ou depois essas indicações ficarem prontas, nós vamos apresentar o relatório para ser votado. Se não, vamos aguardar para a próxima semana. O orçamento está preparado, não há nenhuma celeuma acerca do orçamento, né? Hoje, na sessão do Congresso, já serão votados vetos exatamente para terem a condição de nós liberarmos a pauta para votarmos o orçamento. Eu acho que é uma questão de dias para que o orçamento da República possa ser votado e sancionado pela presidente. A TV Senado transmite a sessão do Congresso ao vivo. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.